Ok. Boa noite, senhoras, senhores. O Progressista, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento das Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. Pensando nisso, iniciamos hoje o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas e candidatos possam se comunicar com potenciais eleitores. Na live de hoje, teremos vários assuntos. Os primeiros passos para a pré-campanha na pandemia e agora, imagem e posicionamento, o que o eleitor quer ver, conteúdo, o que e como postar, alcance e impulsionamento, entre outras abordagens. Em nome dos progressistas e do Movimento Nacional das Mulheres Progressistas, damos início à primeira live do projeto Fortalecendo o Futuro, Mulheres Progressistas, com o tema Certezas e Incertezas das Eleições 2020. Com Diego Cunha, consultor de marketing palestrante, especialista em planejamento e gestão estratégica de marketing com atuação no setor privado, terceiro setor e em eleições. Eduardo Neves, publicitário com mais de 20 anos de mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento das Mulheres Progressistas. No site das Mulheres Progressistas, Deu uma cortadinha aí de conexão, né? Então, siga as redes das Mulheres Progressistas para acompanhar as lives e todo o calendário. Agradecemos a presença de todos e de todas nesta live de hoje. Agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, da deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, e do nosso deputado federal Covatti Filho, presidente nacional da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio das nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento das Mulheres Progressistas, ao presidente nacional dos Jovens Progressistas, o querido amigo Neto Carleto, ao presidente nacional do Movimento Afro-Progressistas, Bruno Teté. Saudações progressistas, e agora vamos iniciar a nossa palestra, o nosso curso com o Eduardo Neves. Olá, boa noite, obrigado a todos e a todas pela audiência. Boa noite para o meu amigo Diego. Boa noite, Edu, boa noite, Ellen, todo mundo está acompanhando a gente. Boa noite, Ellen, obrigado aí pela introdução. Boa noite. Gente, a gente vai começar a conversar hoje, e assim, vai ser um bate-bola, um bate-papo, entre eu e o Diego. A Ellen convidou a gente para participar desse projeto, que é um projeto sensacional e muito importante, para conversar com vocês, e principalmente para todo mundo que está pretendendo se candidatar, né? As mulheres que estão buscando aí candidaturas, pré-candidaturas, os homens também, mas principalmente por ser um movimento das mulheres progressistas, o nosso debate aqui é criar um interesse maior para que as mulheres realmente busquem essas candidaturas e que saibam como começar. Na nossa experiência de consultoria, de marketing, de planejamento, de atendimento, de assessoria parlamentar, a gente sempre tem recebido muitas dúvidas. Eu acredito que, embora eu esteja aqui no Piauí e o Diego esteja aí no Sul, né? Está em Maringá e está em Londrina, Diego?
Hoje eu estou em Londrina. Está em Londrina. Então, o Diego está em Londrina, eu estou aqui em Teresina, a gente está separado praticamente por um país inteiro, mas as dúvidas são quase sempre as mesmas. Está todo mundo se perguntando o que fazer nessa pandemia, como se posicionar, o que postar, né? Como é que a gente deve abordar as redes sociais, o que é que as redes sociais esperam dos candidatos e das candidatas nesse momento, e principalmente nesse momento pandêmico, onde a gente precisa respeitar o isolamento social, onde o contato com as pessoas está bastante reduzido, não é? Está prejudicado, e a gente sabe que candidato adora povo e tem que adorar mesmo, tem que andar no meio das pessoas, tem que visitar as comunidades, mas nesse momento as coisas estão mais difíceis, então a gente vai bater um papo sobre isso, né? Vamos dar algumas dicas e tal. E aí eu passo a palavra para o Diego, porque a gente precisa começar do começo, então a gente precisa começar falando de, principalmente, planejamento, né, Diego? É isso aí, Eduardo. Olha, antes de falar de planejamento, uma das coisas que a gente mais tem falado nos últimos dias é pandemia, né? E não tem como isso não afetar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu sobre planejamento, né? Eu tenho dito o seguinte: a pandemia faz 3 coisas com a gente, né? Ela acelera os processos, né? Ela adapta as coisas e ela diferencia o momento e as situações. Para a gente refletir um pouco sobre isso, quanto tempo levou para que as pessoas se adaptassem, né? Entre usar a máquina de escrever, depois computador, depois celular. Tem pessoas que até hoje têm dificuldade de mexer com certas tecnologias. O que a pandemia fez foi acelerar tudo isso, né? Tirou um pouco do tempo que a gente tinha para se preparar, infelizmente, né? Então, a gente já imaginava que muita coisa da nossa vida ia ser online. Mas, olha aqui, a gente deixou de fazer certas coisas que a gente fazia fisicamente para fazer online. E por isso o segundo ponto, né? A pandemia adapta a nossa vida, né? Eu estava aqui esperando a live começar e refletindo justamente sobre isso. Quando eu ia fazer uma palestra, né, já tive o prazer de estar aí no teu estado, no Piauí, você já teve o prazer de estar aqui no meu, no Paraná. Sempre que a gente vai fazer uma palestra, a gente viaja, a gente pega avião, a gente chega no hotel, a gente se prepara. Então, tem uma experiência envolvida com isso. E a pandemia fez a gente se adaptar de tal forma que hoje eu vim para minha casa, sentei na minha mesa para fazer uma palestra totalmente diferente. Agora, eu estava aqui pensando, mais diferente ainda foi o fato de eu ter lavado uma louça lá na cozinha, especialmente as peças da máquina de café, antes de fazer a live. Eu fiquei pensando, eu falei, imagina daqui a um tempo, Eduardo, eu chegando no hotel e um recepcionista fala para mim: o senhor tem algum pedido especial para se preparar para a sua apresentação? Eu vou pedir para ele arrumar uma cozinha para eu lavar. Então, é uma adaptação tão grande que a gente vai reaprender a fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, esses 2 cenários, acelerar e adaptar, nos faz mudar alguns comportamentos de consumo, alguns comportamentos que a gente tem, especialmente fazendo com que a gente diferencie as coisas, né? Muitos de vocês devem ter visto recentemente essa campanha para que as pessoas comprem produtos e comprem alimentos, especialmente de restaurantes locais. Então, fica a reflexão: o que a gente tem feito? A gente tem comprado em grandes redes de fast food ou a gente tem optado por comprar no restaurante do bairro? Então, a pandemia, por mais que desajustou as coisas, quem tinha mais ou menos alguma organização, algum planejamento, segue. Quem não tinha, tem que fazer para ontem. E quem estava muito convicto no que estava fazendo, talvez precise fazer determinados ajustes para tocar seus projetos. E falando especialmente de disputar uma eleição, usar as ferramentas de marketing eleitoral exige muito planejamento. Não é diferente de outro projeto de grande importância na vida das pessoas, né? Construir uma casa, comprar um carro, fazer uma faculdade, ter filhos, são projetos que exigem muito planejamento.
E o ponto de partida do planejamento para a campanha é saber o que eu, candidato, quero, o que eu espero, né? Muitas pessoas já sabem, eu quero disputar uma eleição para vereador, mas como eu vou disputar, né? E quando eu vou fazer certas coisas? Então, tudo bem, eu preciso fazer um planejamento para o meu projeto. Então, eu começo sabendo exatamente o que eu quero, como e quando que eu vou fazer. A primeira ferramenta do planejamento que eu acho fundamental, especialmente agora, que aquelas incertezas, algumas continuam, mas da data da eleição a gente agora tem uma certeza, é 15 de novembro, né? Especialmente para quem vai disputar a eleição aí para vereador, é 15 de novembro. E a data da eleição para o segundo turno, 29 de novembro. Mas independente da data, eu já vinha falando bastante isso, você precisa fazer a gestão do tempo. Então, como é que eu vou planejar, como é que eu vou dividir o meu tempo? Eu tenho disponibilidade de me dedicar integralmente para uma campanha eleitoral ou eu vou precisar dividir o meu tempo? Quanto tempo eu vou me dedicar para executar as tarefas da campanha e quanto tempo eu vou me dedicar para executar as tarefas que eu já tenho ou as que eventualmente possam surgir com a campanha? Além de planejar muito bem o que você vai fazer com o tempo, você precisa ter um organizador. Hoje em dia é muito bacana porque a gente tem acesso a inúmeras ferramentas. Então, se você procurar lá na loja de aplicativos do teu celular, organizador, né, você vai encontrar ferramentas como o Trello. O próprio Google tem ferramentas muito interessantes para você se organizar, dividir as suas coisas em pastas, né? Então, ter um organizador vai te ajudar muito. O terceiro ponto para fazer um planejamento para a sua campanha eleitoral é fazer análises. Agora que o tempo estendeu um pouco mais, né, foi para 15 de novembro, a gente ganhou, diria que dias aí, para fazer análises. Análise de entender o cenário eleitoral, entender o cenário jurídico, entender o cenário da disputa que você vai entrar. Então, é muito comum, eu atendo e já atendi campanhas de vereador, campanhas de prefeito, deputado, governador, senador. É muito comum a gente encontrar uma campanha que tem dados, mas tem dados faltando, né? Então, tem meios dados. Então, descobrir quantas sessões eleitorais tem na tua cidade, quantos eleitores tem, quantos eleitores estão aptos, onde são os locais de votação, distância entre os locais, entender a configuração dessas comunidades, desses bairros, essas regiões onde as pessoas votam. Então, Diego, entender o cenário onde você vai entrar, tipo assim, eu vou disputar uma eleição para vereadora contra quem? Eu preciso analisar esse cenário. há 20 anos atrás, eu me lembro, Diego, que quando eu comecei a trabalhar com campanha, há 20 anos atrás, e eu comecei com 1 ano de idade, porque eu fiz 21 esse ano, então comecei muito novinho. E continua cara de pau, né? Mas claro, mas tem que ser. A gente tem que ser cara de pau para a gente chegar nos lugares, conversar com as pessoas. Isso é uma coisa importante, você precisa perder o medo, né, de falar. O candidato ele tem que ser cara de pau no bom sentido, né? De chegar e falar com as pessoas. Mas eu me lembro, Diego, você falou uma coisa interessantíssima. A gente pegava um mapa da cidade, de papel, aqueles mapas que compravam em banca, colocava na parede, comprava um monte de percevejinho colorido e saía mapeando todas as cidades, todas as zonas, as comunidades, onde já tinha visitado, onde precisava visitar, quais eram as comunidades que os nossos adversários estavam visitando, o que é que ele tinha dito. Isso era tudo feito à mão. E era um trabalho medonho. Geralmente, no comitê do candidato, tinha uma sala para isso, era a sala do mapa, onde se fazia o mapeamento. Né? E aí você está falando hoje que a gente faz no celular, né? Quer dizer, com essas ferramentas online. Exatamente. Isso que você falou de pegar o mapa, né? Colocar na mesa e entender o cenário é uma etapa muito importante do planejamento quando você está fazendo análises, né? Então, uma vereadora, uma pessoa que quer ser vereadora, ela tem que entender
como é que é a formatação da Câmara de Vereadores, onde ela vai disputar. Ela precisa analisar quem são os atuais vereadores, quem são os ex-vereadores, quem são os atuais secretários municipais daquela cidade, lideranças, tentar mapear, porque quanto mais informações você tem, melhor vai ficar o teu planejamento, porque daí vem o quarto ponto dessa base fundamental do planejamento, que começa com o tempo, depois ter um organizador e fazer muitas análises, que é a preparação. Ou seja, eu vou ter tempo para fazer campanha e eu vou ter tempo para me preparar para fazer campanha. E aí tem duas coisas muito importantes que as pessoas precisam fazer e planejar muito bem. Primeiro, a preparação da candidata, do candidato, né? Saber identificar o que eu preciso, né? Eu preciso fazer um curso de oratória, eu preciso contratar um advogado, eu preciso de um contador, eu preciso de um profissional de marketing, né? Preparar o candidato e depois preparar um time que execute esta campanha. Eleição de vereador, as pessoas às vezes têm a ideia de que é uma eleição muito solitária, mas eu particularmente adoro campanha de vereador, porque é uma campanha muito aquecida, porque começa em casa, né, Eduardo? A pessoa que disputa uma eleição para vereador, normalmente, ela tem a família inteira envolvida. A família, a família tem que ser o primeiro eleitor, o primeiro cabo eleitoral, né? E as primeiras pessoas que vão brigar junto, andar junto, né? Quer dizer, participar junto da campanha. A campanha de vereador é essencial. E se preparar para isso é muito importante. Às vezes, eu sempre digo o seguinte, você precisa ter uma pessoa que te diga onde você acerta e você precisa ter uma pessoa para te dizer onde você erra. Para mim, o nome disso é esposa. Para outras pessoas, é irmão, é pai, é amigo, mas você precisa ter alguém que te diga isso. E quando você está fazendo o planejamento para a sua campanha, você precisa estruturar muito bem isso, né? Como é que eu vou me preparar? Eu já tive experiências de pessoas que iam disputar a eleição que estavam precisando de um mentor na boca da eleição. E já tive experiência de pessoas que optaram por contratar e contar com o trabalho de um mentor, de um coach, de um profissional de treinamento, bem antes da eleição. E essa preparação pode fazer toda a diferença. Então, em termos até resumidos, porque nós vamos abordar bastante, né, Eduardo, nos cursos que o partido e o movimento Mulheres Progressistas vai promover para muitas pessoas no Brasil, vários pontos específicos, né? Mas hoje, nessa nossa conversa, para até instigar as pessoas a começarem a pensar, a tentarem criar os seus próprios modos de planejar, né, a campanha, dá esse início, né, de fazer as pessoas pensarem que planejamento é organizar tempo, é organizar tarefas, é fazer análises e é se preparar. Depois, a execução, nós vamos ter oportunidades aí para falar de como, né, executar uma campanha. Não é uma tarefa simples, mas não é uma tarefa impossível. E eu estou vendo aqui que nós temos bastante gente assistindo a live, a maioria mulheres, e isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque você preparar líderes já é uma responsabilidade. Preparar Diego, líderes que vão gerenciar cidades são duas responsabilidades. Oi, Hélia. Diego, inclusive eu queria aqui só colocar os estados aqui que estão participando, e as nossas coordenadoras estaduais estão em peso aqui participando. Bahia, Piauí, Sergipe, Goiás, Brasília, Alagoas, Santa Catarina, Roraima, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Paraíba, Mato Grosso e Espírito Santo. Pode continuar aí, amigo. Caramba! Não, eu queria que você continuasse lendo o nome das cidades das pessoas. Olha, aí. Muita gente, viu? Puxa vida, que responsa, hein, Diego? E olha, ainda te falo mais, viu? A mulherada é mais exigente, cara. Totalmente. E são mais exigentes e são mais organizadas. Muito mais organizadas. Olha só como que essa experiência ela é muito interessante. O partido está promovendo uma capacitação que, por conta da pandemia, vai acontecer online. E nós temos pessoas do Brasil inteiro, a começar por nós aqui, que estamos tendo o privilégio de fazer as palestras hoje. Eu estou no Sul, né? E você está no Nordeste. Mas a Ellen falou que a gente tem pessoas da Bahia, de Roraima. Só para vocês terem uma ideia, agora aqui no Sul, no Paraná, onde eu estou, está uns 10 graus a temperatura e na madrugada vai chegar uns
4, 5. Em Roraima, na capital, agora está 31 graus. Então, é uma diferença muito grande, é um país imenso, e que bom que o partido está promovendo essa oportunidade, e também só aumenta a nossa responsabilidade, que é como eu disse, você preparar líderes é uma responsabilidade grande. Preparar líderes para gerenciar cidades, a vida das pessoas, é uma dupla responsabilidade. E como eu estou vendo aqui, que se trata da maioria mulheres, além de ser uma tremenda responsabilidade, é um privilégio, né, Eduardo? Porque tudo que a gente precisa é de mulheres ocupando espaços de poder, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir sempre quando eu estou conversando com alguém, que é uma frase da nossa deputada Iracema Portela. Ela diz o seguinte, que as mulheres precisam realmente ocupar mais espaços na política, porque a mulher, quando ela está fazendo algum tipo de serviço para a coletividade, ela pensa primeiro na coletividade, depois ela pensa nela. Em casa, ela pensa primeiro no marido, primeiro nos filhos, depois é que ela vai pensar nela. No poder público é a mesma coisa. Primeiro ela pensa na coletividade, depois ela pensa se aquilo ali está fazendo bem para ela, se ela está dormindo, sabe, pelo menos 6 horas de sono por dia, sabe? Então, essa frase é maravilhosa e é verdade. Eu tenho o privilégio, Diego, de trabalhar numa equipe rodeado de mulheres. E eu vou te falar, todos os dias é uma responsabilidade chegar nessa equipe, porque quando você está pensando assim, a gente aqui no Piauí, a gente tem uma expressão, quando a gente está com a castanha, quando a gente está com o caju, elas já estão com o doce e vendendo a castanha. Né? Então, elas são muito rápidas, muito organizadas e pensam realmente na coletividade. Eu adoro essa frase da deputada. Eu acredito bastante. A gente viu várias coisas durante a pandemia chamarem muita atenção, mas todas vocês devem se lembrar da quantidade de vezes que foi notícia na internet, em todas as mídias, que os países, né, que são hoje comandados por mulheres estavam tendo melhor performance na gestão da crise, né? E que bom que hoje a gente encontra esse tipo de notícia, que bom que a gente encontra pessoas. Eu estou até agora olhando aqui os comentários, realmente mulheres de todos os estados, praticamente eu já vi, e cidades pequenas e grandes, não tem diferença, né? Se eu tivesse que deixar uma mensagem hoje, se eu viesse aqui falar uma coisa e ir embora, façam mais disso, né? Se reúnam mais, se preparem mais, se enturmem mais e ocupem mais espaço, tá? E voltando aqui para o nosso roteiro, a gente falou desse cenário da pandemia, falamos um pouco, né, desse cenário do planejamento. Eu acho que esse é um ponto crucial, né, do que a gente está conversando hoje. Mas também a gente precisa pensar em algumas estratégias, né? Eu, particularmente, não acredito muito nessas fórmulas prontas, né? Hoje em dia, vocês podem encontrar por aí, né, Eduardo, um livro dizendo as 7 maneiras infalíveis de ter sucesso na política. Mas eu não acredito em fórmulas prontas, eu acredito em pessoas que desenvolvem ideias e que executam, insistem, teimam, acertam, erram, que é isso que faz as pessoas terem sucesso. E, em termos de estratégia, vale a pena chamar atenção para um aspecto. Pedir voto. A pessoa que pede voto, ou seja, a pessoa que é candidata, é igual ser um vendedor. Você precisa ter uma forma de atrair o consumidor, apresentar o produto e fechar a venda. Então, o voto é uma venda, você precisa convencer. E, para isso, você precisa pensar em certas estratégias. Eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre os impactos da pandemia no setor de shopping centers. E aí, ele me falou de uma experiência de um shopping center que, não de um, ele falou que está acontecendo em alguns shopping centers, que estão permitindo que os clientes entrem no shopping com um carro. Vocês não ouviram errado, não. Entrar dentro do shopping com o carro. E, Edu, não sei você, mas eu sempre vi os vídeos. Shopping. Eu vi os vídeos. Ah, você viu? Que bacana. Vi, é surreal. É surreal. Mas eu, quando ia no shopping, eu ficava olhando aquele corredor grandão, eu ficava pensando, cadê o meu carro aqui? Será que dá para vir de carro aqui? E, cara, a gente está vendo que para o shopping center vender, eles estão se adaptando e
e estão permitindo que o cliente entre com o carro dentro do shopping. Então, a primeira estratégia que eu acho que as pessoas precisam pensar é uma forma de atrair o cliente, ou seja, o eleitor. Então, eu vou vender baseado na forma, ou seja, não, eu só vendo pela internet, ou não, eu só vendo numa barraquinha na esquina da Avenida X, ou eu vou me adaptar e vou criar múltiplas formas de vender, ou múltiplas formas de pedir o voto. Especialmente, eu estou vendo aqui que algumas pessoas já comentaram que vão disputar a eleição para vereadoras e vereadores. Pessoa perguntando da experiência de vendas. E é realmente isso. Vamos pensar na eleição de vereadora. A eleição de vereadora ela tende a ser uma eleição baseada muito ali no bairro. A pessoa vai pedir voto numa região, ou ela vai pedir voto numa comunidade, ou, eventualmente, num núcleo social. Então, uma enfermeira ela tende a começar pedindo votos dentro do hospital que ela trabalha, depois nas pessoas envolvidas, né, no setor da saúde. Mas também, hoje, nós temos um voto de vereador, para vereadora, que é muito baseado na causa, né, Eduardo? Então, você tem cidades hoje que elegeram representantes na última eleição para vereadores e vereadoras, representantes da causa animal, representantes das pessoas com deficiência, do movimento LGBT e tantos outros movimentos que são baseados na causa. Então, desenvolva uma estratégia para falar com cada público. Se você vai disputar a eleição e é uma liderança de bairro ou uma liderança de comunidade, desenvolva uma estratégia para convencer mais pessoas, para atrair mais pessoas e, por último, para fechar vendas, ou seja, para concluir e para concretizar os votos, né? Outra coisa, por exemplo, que chama muita atenção hoje, nós vamos falar sobre isso nos cursos, é as ferramentas que nós vamos usar para isso, né? Então, o shopping abriu para as pessoas andarem de carro dentro do shopping. Só que ele precisa dizer, ei, agora você pode vir aqui de carro. Então, ele vai dizer isso aonde? No Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Então, desenvolver as estratégias baseadas no público e também desenvolver a estratégia baseada na experiência. Onde que eu quero que o meu eleitor me encontre? Né? Com a pandemia, eu vou promover conversas através de vídeo, eu vou promover conversas através de chamada, né? A gente fazia aquela piada e acho que ninguém imaginava que ela fosse se tornar uma realidade tão rápido, né? Que ligação por telefone era prova de amor em tempos de WhatsApp. Eu acredito que para essa campanha eleitoral, ligação, seja por vídeo ou uma ligação telefônica, vai ser prova de importância. Então, você precisa definir uma estratégia de trazer o eleitor e de conversar com o eleitor. Quem vai disputar a eleição para prefeita, né, especialmente, já muda um pouco o cenário. Por quê? O cidadão vota baseado em necessidades, né? Aquela velha estratégia, né, Eduardo? Eu tenho uma cidade que está com índices melhores de educação, piores de emprego, e aí, com base nas necessidades das pessoas, eu vou criar uma estratégia. Mas, especialmente este ano, no cenário que a gente está vivendo, nós vamos ter uma eleição de oportunidades, né? Abriu-se um caminho para que as pessoas visualizem novos perfis de gestores. Na eleição de 2016, a gente teve uma explosão aí de eleição de pessoas que eram do setor produtivo, empresários, gestores de empresa, gestores de entidades. E este ano, por exemplo, a gente está vendo que isso vai se expandir um pouco, né? Então, tem oportunidade para as pessoas que são professores, para as pessoas que são da área da saúde, para pessoas mais jovens, assim como para pessoas mais experientes. Então, faz parte da tua estratégia definir se você vai fazer uma campanha baseada nas necessidades daquela cidade, daquela região, ou se você vai fazer uma campanha mais baseada nas oportunidades que se apresentam, né, Eduardo? Diego, tem uma coisa interessante, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou. Duas coisas que você falou são muito importantes e a gente precisa frisar isso. Mas antes de falar isso, eu quero mandar um alô aqui para a nossa deputada Iracema, que ela está assistindo a live e ela comentou. Quando eu lembrei aqui da frase dela, ela comentou aí no campo de comentários, aí, confirmando que a ideia é essa mesmo.
Um abraço aí para a nossa Eduardo, deputada. Oi. vamos aproveitar aqui, então, e dar um abraço no deputado Covatti, que é o presidente da Fundação Milton Campos, está aí também assistindo, a deputada estadual Silvana Covatti, o deputado federal Esquevinato também, e eu queria mandar um abraço especial para a nossa mulher, que vai ser a única candidata de capital, Gerlane Bacari, que é Boa Vista, Roraima, que também está nos prestigiando aí, com a equipe dela toda em peso aqui, nos prestigiando. Show de bola. Comentando aqui o que o Diego falou. O Diego falou sobre a questão da campanha de vereadora, de vereador, né? E a coisa do foco, né? Diego, o meu pai, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: meu filho, quem muito abarca, pouco aperta. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se você quiser fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, olha, para você ser bem-sucedido, você vai ser um Bill Gates desse da vida. A grande maioria de nós, mortais, a gente se especializa em alguma coisa. É por isso que a gente se especializou em comunicação, a gente se especializou em marketing, as nossas candidatas e candidatos são especialistas em gestão pública e assim por diante. Eu acho que o vereador, ele é um especialista, ele é um político especialista. Especialista em quê? Especialista naquele bairro, naquela comunidade ou naquela causa. E você citou muito bem, essas causas sociais, elas estão muito em voga atualmente. As pessoas estão se importando cada vez mais com essas causas sociais. A causa dos animais, por exemplo, aqui em Teresina nós já temos, inclusive nos progressistas, um candidato que se dedica à causa animal. E isso tem se repetido, tem virado um padrão no país todo. E eu gosto de sempre falar o seguinte: o eleitor, ele é egoísta. O eleitor é egoísta. E ele está certo em ser egoísta. Por que ele é egoísta? E não estou falando de forma negativa, não. Sabe? O eleitor, ele quer saber se o problema dele ali, ó, se a rua dele, que está com o asfalto todo esburacado, ou se está com calçamento já há mais de 20 anos que não é trocado, ou se a rede de esgoto do bairro dele, que está ali causando aquele mau cheiro, né, prejudicando a saúde das crianças na rua, né, ele quer saber se aquilo vai ser resolvido. Quem é a pessoa que ele vai procurar? É o vereador. Por quê? Porque o vereador, geralmente, ele é uma pessoa, uma mulher ou um homem que cresceu ali naquela comunidade, que estudou ali junto na escola, junto com todo mundo. Ele sabe dos problemas daquele bairro porque ele está vivenciando. Então, aquele vereador que está ali, naquele bairro, naquela comunidade, ele é um especialista naqueles problemas, porque ele sabe, ele vivenciou. Né? E o eleitor, ele quer saber muito disso, ele quer saber assim, vem cá, quando é que alguém vai arrumar essa rua? Né? A eleição de vereador, ela tem muito essa né, vamos dizer assim, essa característica, e a gente precisa estar sempre atento para isso. As eleições para prefeitas e para prefeitos, elas são eleições que têm realmente um posicionamento mais macro, um posicionamento mais de desenvolvimento da cidade. Aí o problema cresce, e a exigência do eleitor também se amplia, porque, assim, para o vereador, ele quer saber se aquela rua que está ali na frente da casa dele vai ser resolvido o problema ou não. Para prefeito, ele quer saber se ele vai precisar pegar só um ônibus para ir do bairro dele até o outro bairro lá onde ele trabalha. E aí a gente já está falando de mobilidade urbana. Né? Isso a pessoa que usa o transporte coletivo. Mas a grande maioria das pessoas que gosta, por exemplo, de esportes, quer ir de bike. Então, ele quer saber se, além do transporte coletivo, tem uma ciclovia ligando tudo. Né? Então, veja que os problemas, eles são problemas pessoais. O que eu estou falando aqui? Estou falando da minha rua, que está ruim. Estou falando do meu trajeto, da minha casa para o trabalho. É muito egoísmo eu falar dessas duas coisas, não é não, Diego? Mas são problemas pessoais, e que eu estou falando de uma maneira egoísta, mas que o meu vereador é o especialista, e a minha vereadora, e a minha prefeita e o meu prefeito vai ter essa visão mais ampliada desse problema. E claro que se esses problemas resolverem, para mim, vai resolver para todo mundo do bairro. Mas o eleitor, ele quer saber muito disso nessa eleição para vereador. E a outra coisa que eu quero comentar é que dentro desses temas, você não pode escolher muitos temas. Voltando a lembrar a frase do meu pai: quem muito abarca,
pouco aperta. E olha que o meu pai não é especialista em marketing, não estudou comunicação nem nada, mas é a sabedoria da vida. E a gente usa muito isso. A campanha, ela tem que ter esse feeling da vida das pessoas, porque os candidatos e as candidatas estão tratando de vidas, estão tratando de melhorias de vida, de qualidade de vida. Eu não posso ser um especialista em tudo. Eu vou enganar quem por quanto tempo dizendo que eu sou um especialista em tudo? Eu não posso chegar para mim com a minha candidatura de vereador ou de vereadora e dizer assim, não, olha, não se preocupe, se eu for eleito vereadora ou vereador, eu vou cuidar aqui da parte de segurança, vou cuidar da saúde, a educação vai ficar uma maravilha, outra coisa, o transporte público aqui vai mudar de vez. Calma, amigo. Você não vai fazer isso tudo, não adianta mentir para o teu eleitor. Então, escolha 3 temas no máximo, e de preferência que eles tenham alguma relação um com o outro. Porque assim o teu discurso, primeiro, vai ser mais crível, e segundo, as pessoas vão poder te cobrar algo que você vai poder efetivamente fazer. Porque se tu defender 10 temas na tua campanha, e se tu for eleita ou eleito, tu não vai conseguir fazer isso no período do mandato. E aí, na próxima eleição, você não é eleita ou eleito de novo, né? Então, tem que ter sempre essa visão de foco. O planejamento ele tem que ser feito, mas o foco ele tem que ser limitado dentro daquilo que você tem condição de fazer, dentro daquilo que é a tua especialidade, porque no final das contas, Diego, é isso que o eleitor quer. O eleitor e a eleitora, eles querem saber se a rua vai estar asfaltada, se o esgoto vai estar funcionando, se o ônibus está passando, se tem médico no postinho de saúde. E isso que você falou, Eduardo, é exatamente o próximo passo, né? Depois que eu fiz planejamento, depois que eu defini muito bem as estratégias, eu preciso ter um posicionamento, que é exatamente o que você falou. Não dá para prometer tudo, não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso de um posicionamento. Eu preciso construir, ou pelo menos fixar, a minha imagem. Muitas pessoas já têm a imagem construída. E imagem é desde a forma como você se apresenta, como a forma que as pessoas te reconhecem, né? Então, é comum a gente ver o vereador da saúde, o vereador da educação, o vereador da causa XYZ. E isso é posicionamento, e isso complementa a imagem da pessoa. Se vocês... eu vi que tem bastante gente comentando aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês conseguem responder em tempo real ali nos comentários. Eu vou perguntar para vocês e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça. Refrigerante. O que vem na cabeça? Refrigerante vermelho. O que vem na cabeça? Né? Não pode ser diferente. Se alguém não pensou nisso aqui, depois deixa uma mensagem ali que eu quero conversar e entender por que você pensou em outro refrigerante. Mas, de maneira geral, isso aqui tem a ver com posicionamento. Como é que é o posicionamento da Coca-Cola? Felicidade. Mas o que refrigerante tem a ver com felicidade? Né? A Coca-Cola é uma marca desde 1886. Só que não é a marca... Alguém falou do Guaraná Jesus. Verdade, gente. O Guaraná Jesus, ele... A Natália falou do Cine Framboesa. Para quem não conhece, o Cine Framboesa também tem o Cine Laranjinha, né, Natália? É lá do sul do Paraná, lá perto de Santa Catarina, um refrigerante muito famoso. Mas a Coca-Cola em si o Guaraná, só para o pessoal entender, o Guaraná Jesus é aqui do nosso vizinho estado do Maranhão. Então, olha como o posicionamento e a imagem é importante, porque muda a região, muda a escala de importância de uma marca, de uma pessoa. E assim vai ser lá na tua cidade. Muda o bairro, muda a escala de visibilidade, o posicionamento entre um vereador e outro, e por aí vai. Mas, por incrível que pareça, eu queria chamar a atenção para isso, a Coca-Cola não é a marca de refrigerante mais antiga. Logo, a gente imaginaria que seria mais lembrada. A Schweppes tem 100 anos a mais que a Coca-Cola. E se eu perguntar para vocês de refrigerante verde, amarelo e preto, talvez muitos não pensem na Schweppes logo de cara. E depois eu queria que vocês fizessem um exercício. Pensem em marcas que vocês gostam e pesquisem elas no Google. Eu fiz uma pesquisa recentemente do Coco Bambu. Tem aí no teu estado, né, Eduardo? Tem em Brasília, tem
no sul do país. Tem sim, aqui nós temos. Se você pesquisa coco bambu no Google, logo junto com o nome do site aparece embaixo: o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil. Eu não preciso de mais nada para me convencer de ir lá. Então, olhem também a página do Progressista no Facebook, os canais do Progressista nas mídias sociais. Vocês vão ver uma mensagem lá: Progressistas, trabalhando por soluções. Então, transporta isso para a tua realidade, imagina como que as pessoas vão te encontrar, né? Eu vou ler um nome aqui: Solange Fortuna, ou até mesmo a Gerlane, que brilhantemente topou o desafio de disputar a eleição numa capital. Como que você quer ser encontrada, né? Você quer ser encontrada por uma pessoa que é trabalhadora, uma guerreira, apaixonada pela família, apaixonada pela cidade, que luta por ideais. Então, construir esse posicionamento é muito importante, porque vai ser, de fato, a forma como o eleitor vai te ver, o eleitor vai te encontrar. E especialmente falando sobre a imagem, algumas pessoas perguntaram aqui sobre imagem. De fato, a maneira como eu me apresento faz toda a diferença, né? Eu estou aqui de jaqueta, camisa social, eu já não uso terno e gravata para fazer palestras e cursos há muito tempo. Nossa, me livrei da gravata. Mas eu vou até mostrar um detalhezinho para vocês, né, Eduardo? Aqui para baixo da cintura eu estou usando uma pantufa, né? Só que não dá para eu sair de pantufa na rua. Se eu sair na rua pedindo voto de pantufa, não vai dar certo, né? Mas eu estou até pensando, Eduardo, como eu sei que não vai dar para lavar uma louça antes de uma palestra, daqui a um tempo, se a Ellen me permitir, viu, Ellen, no nosso próximo encontro presencial, eu quero fazer a palestra de pantufa. Porque eu descobri que fazer palestra de pantufa é maravilhoso, Eduardo. Aquele desconforto no pé não acontece mais. Tá, Ellen? Se você me permitir, eu vou querer fazer pelo menos uma palestra de pantufa um dia. Olha, Diego, eu eu compreendo muito esse teu amor pela pantufa. E eu também tenho um amor muito grande por pantufa, mas eu também gosto. Eu preciso fazer uma confissão aqui. Não me julguem, por favor, mas eu sou um defensor dos crocs. E eu acho que, inclusive, devia ser socialmente aceitável a gente ir trabalhar de croque. Pessoal, deixa eu aproveitar o momento de descontração aqui e agradecer também a presença da senadora Maílza, do Acre. Obrigado, senadora, pela participação, as deputadas, as prefeitas, as pré-candidatas, todo mundo que está participando. Desculpa as brincadeiras, viu, gente? A gente tem que se soltar um pouquinho, mas eu fiz essa brincadeira da pantufa e, Eduardo, tá liberado, viu? Eu também sou do time Crocs. Eu acho que a gente podia ir em festa de gala de Crocs, que tá tudo certo. E é uma das coisas que eu acredito que vai mudar um pouquinho daqui para frente. Por quê? As pessoas pensavam, né, que a candidata precisa pôr muita maquiagem, né, Eduardo, ir para um estúdio e fazer a foto perfeita. Eu vou deixar uma dica para vocês, você que é candidata, especialmente mulher, tem essas características visuais, né, que tem certas exigências e padrões. Pede para uma pessoa, né, teu marido, irmão, alguém que possa te ajudar, um assessor, se você tem, te acompanhar por alguns dias e fotografar você com o celular bem pertinho. Se você está lendo, se você está escrevendo, está numa chamada de vídeo, pede para a pessoa ir te fotografando ao longo dos dias. E depois de uma semana, junta essas fotos e dá uma boa olhada nelas, que eu acredito que você vai encontrar ali alguma foto que você pode eventualmente usar para fazer um post, para fazer publicações, para falar do teu dia a dia. E outra coisa com relação à imagem, que é uma regra, né, Eduardo, a máxima da imagem, o menos é mais. Depois vocês deem uma olhadinha nas fotos da senadora Maílza, da deputada Iracema, deputada federal, e da deputada Silvana Covatti, do Rio Grande do Sul. São mulheres que trabalham muito, têm triplas jornadas, e eu sou fã das fotos delas, fotos de trabalho. Recentemente, eu vi as fotos em família da senadora Maílza, eu adorei. Vi também algumas fotos
do dia a dia, da rotina da deputada Iracema, na hora do almoço, esperando para uma reunião. E essas fotos, elas tendem a construir essa imagem, tá? Pode ser que sim, no futuro você consiga sair na rua de Crocs sem ser julgado, né, Eduardo? Ou até mesmo de pantufa e se sentir muito bem. Então, tenta identificar como que os eleitores, como que as pessoas da sua comunidade, ao seu redor, se identificam e tenta criar essa familiaridade de se vestir como um ambiente, de andar como um ambiente, de se portar como um ambiente, porque a forma como você se veste, constrói a tua imagem física, vai colaborar com a tua imagem publicitária, que é como as pessoas vão te reconhecer, e isso vai complementar o teu posicionamento. E lembrando sempre de uma regra básica, é o que o eleitor entende, não o que você está querendo dizer, né, Eduardo? Por isso que você também tem um raciocínio sobre o que o eleitor está querendo, né? Diego, foi muito, muito, muito oportuno esse teu último comentário a respeito de posicionamento de imagem. Porque o que a gente vem percebendo ao longo das eleições, né? E antigamente o eleitor ele gostava muito de prometer, inclusive promessa hoje em dia é uma palavra completamente negativa, né, com um sentido pejorativo, fica parecendo que na verdade a gente está falando mentira, porque infelizmente a gente passou por muitos candidatos que prometeram e não cumpriram, então as pessoas elas ficam, né, escaldadas, né? Então, hoje, a gente não fala muito nessa coisa de prometer e tal, porque o eleitor ele não quer mais promessa. O eleitor não quer promessa. O eleitor, gente, ó, as redes sociais, elas são maravilhosas de todas as maneiras que vocês imaginarem, né? Porque as redes sociais, elas trouxeram uma proximidade entre as pessoas muito grande, e esse é o grande objetivo das redes sociais, e aqui já fica uma dica, anotem isso. Gente, as pessoas não vão para as redes sociais para ver campanha eleitoral. As pessoas vão para as redes sociais para se relacionarem. Rede social é relacionamento. Todo mundo entendeu isso? Eu vou repetir. Rede social é relacionamento. Relacionamento envolve o quê? Envolve verdade. Eu tenho que me apresentar e me relacionar com as pessoas nas redes sociais com verdade, né? Essa coisa do eleitor, o candidato ele sempre se pergunta assim. Inclusive tem um livro muito bacana que eu gosto do título desse livro, que é assim, A Cabeça do Eleitor. Né? Esse livro é tão bacana que ele é ruim, porque o livro que tem um título desse ele não pode funcionar. É impossível você saber o que se passa padronizando a cabeça do eleitor. Mas a gente tem pesquisas, Diego, algumas pesquisas bem recentes que a gente teve, e eu tive acesso a 2 pesquisas recentemente, uma que foi feita com a eleição de 2016 e outra que foi feita com a eleição de 2018. E a gente consegue hoje identificar 3 coisas, gente, 3 coisas. Quando eu terminar de falar isso aqui, vocês vão pensar que é brincadeira, mas não é não. Que os eleitores mais querem saber do seu candidato ou candidata. A primeira é, quem é você? Quem você é? E quando você se faz essa pergunta, e você responde essa pergunta para si mesmo, você começa a se posicionar. E aí você vai entender exatamente o que o Diego acabou de falar. O que é posicionamento? Posicionamento é um nome bonito, né? Nossa, pô, olha, eu sou um especialista em marketing, eu vou falar sobre posicionamento. Cara, posicionamento é quem você é, né? Falando como os nossos irmãos aí do Sul, é quem tu é. A gente também usa o tu aqui, sabia? É engraçado isso. Aqui no Nordeste a gente usa muito o tu, assim como o Sul também usa muito o tu. Né? É curioso isso, cara. São quase, sei lá quantos mil quilômetros, 3 mil, 4 mil quilômetros de distância, mas tem isso. O eleitor ele quer saber quem você é, ele quer saber quem tu é, quem tu és. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o eleitor quer saber, isso não é o Eduardo, o especialista, que está falando, não. São os próprios eleitores que falaram isso nas pesquisas que a gente teve acesso. A segunda coisa é, o que você pensa? O que você pensa? O que você pensa sobre isso? Essa pandemia
que você está pensando sobre tudo que está acontecendo nessa pandemia? O aumento do delivery, as relações de trabalho entre a galera que está entregando o delivery e o pessoal que está usando os serviços, o homeschooling, as teleaulas, tudo isso são temas, né, que estão assim, sendo discutidos todos os dias. Se você entrar no grupo da sua família, as pessoas estão falando sobre isso. Se você entrar no grupo da escola dos seus filhos, os pais e os alunos e o pessoal da escola está falando sobre isso. Então, o que você pensa sobre isso? Tá? E a terceira coisa, gente, que apareceu nessa pesquisa, e em 2016 e em 2018, essas três coisas apareceram as três, assim, no topo. Ó. A terceira coisa é, o que você propõe? Porque quando eu digo, Diego, quem sou eu? Tá? Qual é a minha história? De onde eu venho? Por que eu defendo essas coisas que eu estou falando que eu estou defendendo? Quem sou eu? Quando eu respondo isso, quando eu falo para o meu eleitor, para a minha eleitora, o que eu penso a respeito das coisas que estão afligindo, né, ela ou ele durante esse período que a gente está vivendo, o que vai afligi-lo ou afligi-la nos próximos anos, o que tem incomodado ela. Quando eu falo o que eu penso sobre isso tudo, e quando eu mostro as minhas propostas, o que eu proponho. Quando eu falo essas três coisas, eu estou fazendo o quê? Me posicionando. Então, e a Eduardo, imagem... E a gente pode... Eu vou pedir para você repetir as três coisas, porque eu acho que as pessoas já viveram isso na vida. Repete para mim. Vamos lá. Quem é você? A primeira. Como você pensa? É a segunda. E o que você propõe? É a terceira. Gente, olha... Eu acho que o nome disso, e as pessoas passaram por isso, é namoro. Se eu tiver errado. Vocês comentem nos comentários, se vocês já passaram por uma fase da vida chamada namoro. Casamento não tem mais negócio de saber o que você pensa, não. Aí, mas, olha só. Namoro. Diego, uma campanha não é um namoro? Exatamente. Os meus Vira um eleitores casamento. Em 4 anos ou 8. os meus eleitores e as minhas eleitoras, eles não estão namorando comigo? Então é isso. Né? E, gente, ó, nem se preocupem. Isso, olha, podem escrever isso que eu estou falando, nem se preocupem. Não adianta vocês ficar... Ó, o eleitor ele não vai entrar na tua rede social agora, nesse momento de pré-campanha, querendo saber teu slogan. Não precisa te preocupar com o slogan agora. Olha, tem gente, a quantidade de gente que está desesperada por um slogan uma hora dessa. Nossa, eu contratei aqui uma O equipe... slogan, até tem a busca do slogan perfeito. Não existe. E outra coisa, as pessoas não querem saber agora. Não querem saber. Agora não é o momento de você fazer isso. O momento de você pensar seu slogan é quando você for mandar seu cartaz para a gráfica, quando você for fazer seu card para as redes sociais. Agora as pessoas sempre querem saber quem você é, o que você pensa, o que você propõe. É isso que as pessoas estão procurando. E isso, as pesquisas de 2016, elas foram nesses três. As pesquisas de 2018 foram nisso. E eu aposto, Diego, a gente pode apostar aqui um par de pantufas e um par de crocs, como nessa campanha as pesquisas vão dar exatamente a mesma coisa. Então a gente já falou aqui, gente, que pré-campanha a gente precisa se posicionar, a gente tem que construir a nossa reputação, a gente tem que ter os nossos projetos, a gente tem que mostrar quem a gente é. Nos cursos que a gente vai fazer, que o Progressista está fazendo, né, está organizando já, a gente vai dar detalhes disso. Porque existem maneiras, né, Diego? Existem maneiras de eu falar quem eu sou, a maneira mais eficiente de falar quem eu sou. Né? Como é que eu vou falar quem eu sou? Eu posso postar o meu Lattes lá na minha página do Facebook? Eu posso colocar o meu LinkedIn lá na página do Facebook? Eu posso, Mas será que isso vai ser eficiente para a minha campanha? Então, existem as maneiras mais interessantes de você falar quem você é. E, Edu, era a minha próxima pergunta para você. Você acredita em certos tipos de conteúdo que vão estar mais em alta ou que deverão ser mais usados? Olha, eu tenho certeza absoluta que essa campanha ela é uma das campanhas que mais vai ter destaque para vídeos. Todas as pesquisas que a gente está tendo acesso,
tudo que está sendo colocado na internet em discussão, nos grupos, nas páginas de conteúdo, de marketing político, não só daqui do Brasil, está mostrando que o vídeo ainda é um conteúdo muito útil para principalmente se posicionar. E aí, Diego, nesse momento aqui, é interessante as pessoas saberem assim, tá, tudo bem, as pesquisas estão falando isso e tal, mas eu quero saber de forma prática. Na nossa atividade de assessoria parlamentar, a gente tem as métricas. Quando a gente põe um vídeo, o alcance é maior, o nível de interação é maior, as pessoas gostam de estar vendo aquilo ali, muito mais do que gostam de estar vendo outros conteúdos. Então, eu acho que o vídeo, isso eu ia deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas você adiantou e eu acho que faz sentido falar agora. Estou curioso hoje, Eduardo. É muito importante as pessoas começarem a se preparar. Desculpa, para quem não sabe, gente, o Eduardo é publicitário no Piauí e, na minha opinião, é uma das mentes mais brilhantes da publicidade que eu conheço. Então, por isso que eu vou usar o nosso tempinho aqui para sugar teu cérebro, Eduardo. Diego, você é muito bondoso. Embaixo. Ô, Eduardo, deixa eu aproveitar. Vocês são muito bondosos, viu, Ellen? É muita bondade vindo de vocês. Bondade não, isso chama-se competência. Eduardo, deixa eu aproveitar aqui, Diego, também fazer uma pergunta da nossa pré-candidata, Luciana, que ela é do Espírito Santo e ela pergunta: tenho feito lives diariamente sobre diversos temas. Continuo a fazer ou intercalo? Vamos lá, posso começar a responder? Sim, claro. A experiência da gente mostra o seguinte, que as lives elas são um conteúdo maravilhoso, ela deve sim continuar fazendo, mas eu não faria todos os dias nesse momento. Por quê? Porque essa overdose de conteúdo, de um só tipo de conteúdo, ela pode terminar fazendo com que o eleitor... Tem um termo que a gente usa em publicidade, e o Diego certamente conhece, vira paisagem, né? Se eu sei que todo dia está tendo uma live daquela candidata, eu vou começar a pensar assim, bom, se eu perder uma hoje, não tem problema, eu sei que amanhã ela vai fazer outra. Olha, por um lado, é bom, mas por outro lado, já pensou se o teu eleitorado perde justamente aquela de hoje, que era a que você estava preparando o melhor conteúdo? Então, é um risco que a gente não pode correr. Eu acho que a gente precisa diversificar. Embora eu tenha falado aqui que vídeo é o principal conteúdo, mas ele é o principal. Ele não deve ser o único. A live não deve ser o único. Eu acho que precisa diversificar. Você pode usar muito bem fotografias, você pode usar muito bem um vídeo, você pode usar vídeos pré-gravados e você pode usar muito bem as lives. E tentar pegar esses temas e fazer com que esses temas se condensem para que você tenha menos lives e lives mais interessantes. É muito complicado você pegar em um mês, ela comentou que está fazendo live todo dia. Poxa, então são 30 lives por mês que ela está fazendo. Será que ela está fazendo lives de 30 assuntos completamente diferentes? Talvez não. Talvez tenha repetido algumas coisas, alguns conteúdos. Não seria mais interessante condensar esses conteúdos? E outra coisa, a live ela é um tipo de conteúdo que ela precisa que a gente gere uma expectativa nas pessoas. Porque ela é um conteúdo especial. Ela é uma conversa, ela é um bate-papo, é o que a gente está fazendo aqui. Então, ela é uma oportunidade para as pessoas estarem conversando com você, batendo papo com você. Eu acho, pessoalmente, muito mais interessante que a gente use lives de uma maneira não tão frequente todos os dias, toda semana, certamente, se quiser fazer 2 vezes na semana, beleza, mas que haja um planejamento melhor para essas lives, para não ficar um blá, blá, blá vazio todos os dias, né? Existe sempre esse risco, e que essas lives tenham expectativas, porque aí as pessoas podem se programar, podem ver que aquele conteúdo é mais importante, e aí uma pessoa vai falando para outra no WhatsApp, e aí a gente vai criando um público maior em cada live. Anotado aqui para a gente continuar, espera aí que eu me perdi, eu estou pensando aqui no croque. Ah, tá, vamos lá. Então vamos lá, você está pensando em croque, me fala um pouquinho mais sobre conteúdo, Eduardo. Pronto, porque vamos lá, gente. Eu vou no achismo primeiro, que esse ano nós vamos ter uma diversificação de conteúdo, mas tem aí algumas coisas que eu acho que não vale mais muito a pena insistir. Me fala um pouco mais sobre o conteúdo. Eu acho assim, você precisa entender o que a rede social
te oferece para você saber que tipo de conteúdo você vai postar nela. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma rede que todo mundo usa hoje. Todo mundo que você perguntar, você está em qual rede social? Ah, eu estou no Instagram. Né? Ah, eu estou no Instagram. Ah, eu não uso mais Facebook. Eu não uso mais Facebook. Bom, não é verdade. Muita gente ainda está no Facebook. O que há é uma diferença de conteúdo e uma diferença de interesse. No Instagram, as pessoas estão muito mais interessadas em conteúdos mais curtinhos. Então, voltando aqui à história do vídeo. Qual a duração de um vídeo desse para colocar no Instagram, por exemplo? Eu sempre recomendo a gente fazer vídeos de no máximo 1 minuto para o Instagram. Existe um mito nas redes sociais, na internet, que fala assim, ninguém vê vídeo longo. Claro que vê vídeo longo. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live, não é isso? 1 hora de live. E tem muita gente assistindo a gente. Não caiu ainda, a audiência Eduardo. não caiu. Quando as pessoas têm interesse, elas veem vídeos longos, sim. Só que aonde elas vão procurar esses vídeos mais longos e aonde elas vão procurar vídeos mais curtos? No Instagram, todo mundo quer um videozinho curto. Se eu quero saber, por exemplo, se vai ter, como é que vai ser o dia do Diego amanhã? O Diego é um cara que eu sei que ele conhece, ele toca violoncelo, ele toca violino e tal. Eu vou lá ver, eu vou dar uma olhadinha naquele vídeo do Diego, eu vou me divertir aqui com aquilo que ele colocou. Mas se eu quero um vídeo, por exemplo, aprendendo a tocar violino, onde é que eu vou procurar esse vídeo? No YouTube. Se você olhar no YouTube, eu sou músico também, e estou falando isso porque eu sei que o Diego é músico também. Se você procurar no YouTube, tem videoaula hoje de tudo que você imaginar no mundo, inclusive de música. E tem videoaulas enormes. Tem vídeos ensinando a fazer várias coisas, consertar geladeira, sabe? Engraxar sapato, fazer campanha eleitoral. Tem vídeo de tudo. Quando eu abro um vídeo no YouTube, se eu estou precisando, por exemplo, aprender os fundamentos aqui do violino, se eu quero começar a aprender a tocar violino, e eu olho que o vídeo tem só 1 minuto lá no YouTube, eu vou ver esse vídeo? Não vou. Eu sei que em 1 minuto aquele vídeo não vai me dar um fundamento de um instrumento musical. Mas se eu olho para o vídeo e digo assim, ele está com 10 minutos, eu digo, opa, esse vídeo aqui já tem 10 minutos, eu acho que o cara está ensinando alguma coisa legal aqui, vou ver. Então depende da rede social e depende do interesse. Hoje, eu acho que hoje o interesse está assim, ó. Para YouTube, você pode colocar vídeos maiores e mais aprofundados. Para o Instagram, você coloca videozinhos mais rápidos, mais pontuais, né? O Facebook, ele é meio misto, assim. Depende muito do público que você está selecionando. Geralmente, o público de um pouco mais de idade, ele tolera um conteúdo um pouco maior, de mais duração. Geralmente, o público de menos idade, ele tolera menos. Então, você precisa, quando você for pensar em conteúdo, você tem que pensar nos canais que você vai colocar esse conteúdo. E onde você vai colocar esse conteúdo. Então, eu falei dessas 3 redes sociais, gente, porque são as principais. Um dia, uma pré-candidata me perguntou assim, você acha que eu devo ter um TikTok? Aí eu perguntei assim para ela, você acha que você deve ter um TikTok? Ela falou, não sei, eu estou assim em dúvida. Eu disse, então você acha que você não deve ter. O TikTok hoje ele é uma rede que tem uma característica muito forte. Primeiro, ele é uma rede social que tem muita galera jovem, a meninada. Segundo, ele é uma rede que ela está muito focada em humor, em brincadeiras, em dublagens. A sua característica é essa? Você é uma pessoa que no seu dia a dia você sempre está fazendo isso? É interessante você mostrar essa sua faceta para o teu eleitor, para a tua eleitora? Eu não tenho essas respostas. Cada um vai ter que dar suas respostas. Então, não existe essa resposta, compensa eu ter um TikTok. Agora, se você me perguntar assim, compensa eu ter um Facebook? Aí eu falo para você, compensa. Compensa porque o Facebook hoje ele é uma rede que ele, além dele te dar uma possibilidade muito grande de relacionamento, muitas pessoas hoje se informam através do Facebook, através das páginas dos portais, né, através de influenciadores, de formadores e formadoras de opinião. Então, o Facebook, ela é hoje uma página que compensa. Inclusive, a gente estava conversando isso, ontem a gente estava planejando essa live, e a gente foi fazer aqui um apanhado dos curtidores das redes sociais dos progressistas, e a gente chegou aqui a uma conclusão que o Facebook tem quase 10 vezes mais curtidas do que o Instagram, na rede social dos progressistas. A proporção está quase essa, se não me engano. Então, como assim não tem ninguém mais no Facebook? Isso é um mito.
Parar com esse negócio de dizer que não tem mais no Facebook. As pessoas estão no Facebook. E o Facebook ele tem ferramentas muito interessantes. As pessoas que curtem a sua página, por exemplo, assim que você quiser fazer uma live e começar a fazer uma transmissão ao vivo, todas elas vão receber a tua notificação. No YouTube isso já não acontece, por exemplo. Para mim receber uma notificação de um vídeo que eu postei no YouTube, eu preciso clicar lá no sininho. Então, é muito importante você saber que, diferentes redes, diferentes públicos. 2, o conteúdo que eu vou postar tem que falar com aquele público daquela rede. Né? 3, frequência, sim, mas diversificação. Não adianta eu ser nem monotemático, nem fazer sempre a mesma coisa, porque vira paisagem, as pessoas enjoam. E o seu inimigo, Diego, o seu principal inimigo nas redes sociais, sabe quem é? É esse cara aqui, ó. Que você está aqui no celular e aí você faz isso, ó, quando não te interessa. Esse é o teu grande inimigo. Você tem que ser interessante para as pessoas. E aí, aí a gente volta a repetir o que a gente falou desde o início, mas a gente está repetindo porque é muito importante. Não vá fazer campanha nesse momento nas redes sociais, até porque não pode, tem que ser, né? Campanha não pode, mas quando eu falo assim, campanha é pré-campanha, aquela coisa só de, olha, eu estou aqui atento e atenta, e tará. As pessoas não querem isso agora, elas querem relacionamento, elas querem saber quem é você, de novo, saber quem é você, saber como você pensa, saber o que você propõe, ter o posicionamento. E isso tem que ser interessante, Diego, para as pessoas, senão as pessoas vão lá e ó, o dedão passa. E você falou uma coisa sobre o tipo do conteúdo, eu vi que combinou bem com algumas perguntas que as pessoas estavam fazendo, né? Eu mostro ou não mostro a minha família, mostro ou não mostro a minha vida. Isso que o Eduardo está falando, de encaixar o conteúdo em determinada plataforma, tem muito a ver com a estratégia. E eu vou dar 2 dicas para vocês. Quem perguntou aqui de mostrar a minha vida, pesquisem depois o Instagram e as redes sociais do Marcos Mion, que o Marcos Mion tem uma família de um estilo. E pesquisem as redes sociais da Gisele Bündchen, que tem outro estilo. São duas famílias lindas, maravilhosas, de pessoas admiráveis, só que cada um, tanto a Gisele quanto o Mion, cada um faz a comunicação de um jeito. É lógico, são figuras públicas, eles não têm pretensões políticas, mas são pessoas públicas, marcas, modelos, apresentadores, que fazem negócios com seus canais, com suas ferramentas. Então, observem bem os canais do Marcos Mion e os canais da Gisele Bündchen, talvez para vocês encontrarem ali algumas sacadas ou diferenciar os estilos de comunicação de cada um deles. Diego, teve uma pergunta que foi feita aqui, e eu acho que vale a pena a gente responder essa pergunta aqui. É a pergunta, desculpa se eu estou pronunciando errado, se é a Faida ou Feida Belo. Ela fez a seguinte pergunta: a técnica de storytelling funciona? Eu acho muito importante a gente falar disso, e inclusive no nosso curso a gente vai aprofundar sobre storytelling. Gente, o que é storytelling? Storytelling é um termo em inglês que significa exatamente isso que ele fala: contar histórias. E o storytelling, ou seja, contar uma história, é muito importante para que você consiga passar para as pessoas o seu posicionamento. Eu vou dar uma dica aqui, vou contar uma historinha rápida de algo que aconteceu real. Eu conheci uma profissional que ela é agente de saúde comunitária nos bairros. Veja bem, ela é agente comunitária de saúde, a área dela é de saúde. E ela passava pelos bairros todos os dias e ela começou a perceber que as calçadas dos bairros eram muito difíceis para as pessoas que tinham dificuldade de locomoção. Tanto os cadeirantes, quanto as pessoas mais idosas, enfim, pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. E ela postou isso no Facebook dela. E aí eu vou derrubar mais um mito aqui, que o pessoal fala, que textão não funciona. Gente, o textão já passou. Teve uma época que era a moda do textão. E o pessoal até anunciava, né? Começava o post dizendo assim, lá vem textão. Então, assim, te prepara que lá vem o textão, né? E aí, isso aí foi passando, e aí as pessoas hoje têm alguns mitos dizendo assim, a maioria das pessoas não lê, todo mundo só lê se for 2 frases, 2 palavras,
tem que resumir tudo ali em 2 frases e o textão não funciona mais. Essa agente de comunitária de saúde, ela começou a contar a história e o texto, eu li porque era um textão enorme. E ela dizia assim, gente, sou agente de comunitária de saúde há mais de 20 anos. Conheço esse bairro porque nasci aqui, me criei aqui, estudei na escola tal e tal e tal. Tenho a sorte de trabalhar aqui no bairro em que eu fui criado. E nas minhas andanças, visitando as casas, fazendo a verificação de todo mundo e tal, comecei a perceber que as calçadas eram inapropriadas, porque as calçadas estavam quebradas, tinha muito desnível, as pessoas não respeitavam os códigos de postura do município, e aí o pessoal que, né, precisava de cadeira de rodas e tal, tinha uma dificuldade muito grande. Sabe quanto tempo ela passou para contar isso daí? Assim, uns 3 parágrafos. E aí ela falou, de tanto ver isso todos os dias, eu fui na SDU, que é aqui, como a gente chama aqui em Teresina, as subprefeituras, né? Superintendência de Desenvolvimento Urbano, cada zona da cidade tem a sua SDU, que são as subprefeituras. E aí ela disse, aí eu fui na SDU. Chegando lá na SDU, a primeira coisa que eu percebi é que na entrada da SDU não tinha acessibilidade para cadeirante. Aí eu me zanguei. Aí entrei, fui lá, exigi falar com o superintendente, fiquei na sala de espera, passei 2 horas e levei lá e mostrei para o superintendente as fotos do meu celular. E ele me prometeu que ele ia resolver. E aí, nesse post dela, Diego, tinham mais de 10 parágrafos essa história. Quando eu li, tinham mais de 500 interações. Comentários, acho que tinha para mais de 200. Sabe qual era o teor dos comentários? Eram as pessoas dizendo, eu também vejo isso, porque eu sou carteiro e eu trabalho nessa área e é desse jeito mesmo. Aí o outro vai e coloca embaixo, e eu sou feirante, para mim levar com a minha carrocinha de fruta é uma dificuldade danada. Aí a outra vai dizer assim, eu sou costureira e sou idosa, para mim levar as roupas para as casas das minhas clientes, eu tenho que ver o mototáxi para poder pagar, porque eu não consigo ir a pé, porque eu não consigo passar pelas calçadas. Olha quantas lições esse simples storytelling nos deu. Ela se posicionou ou não se posicionou aí? Ela falou quem era, ela falou como é que pensa, e ela propôs a solução, no mesmo texto. Ela derrubou o mito de que textão não funciona, porque era para mais de 200 comentários. E ela criou relacionamento com todas essas pessoas, porque as pessoas se enxergaram na história dela e fizeram parte daquela história. Então, textão, gente, só não funciona mesmo quando é ruim. O que não funciona é texto ruim, texto mal escrito. O texto, quando é bem escrito, ele funciona. O storytelling, quando é bem feito, ele funciona. Agora, lembrando daquilo que a gente falou, dos pontos que você precisa estar sempre atento, e lembrando aquilo que a gente falou lá no comecinho da palestra também. Tem que ter verdade para que as pessoas se enxerguem nisso e comecem a gostar de você. Sabe quantas vezes, nesse texto, ela falou que ela ia ser pré-candidata a vereadora? Nenhuma. Aí eu te pergunto, no dia que ela disser que vai ser pré-candidata a vereadora, ela já não tem pelo menos ali aquelas 200 pessoas que vão apostar na candidatura dela? Então é isso. Eu acho que isso é uma lição excelente. E veja bem que não foi o especialista de marketing que deu, não. Foi uma agente de comunitária de saúde. Eduardo, aproveitando então, eu vou encaixar uma pergunta do Aldo Ramos. O que o candidato propõe nas lives, o pré-candidato, no caso, propõe nas lives ou nos vídeos, não é promessa? Promessa é quando eu falo uma coisa que eu mesmo não sei se eu tenho condição de cumprir. Isso é uma promessa. Agora, quando eu estou falando uma coisa da minha alçada, da minha vida, da minha profissão, da minha atuação, isso não é promessa, isso é uma proposta. Você tem que saber diferenciar. Vamos supor que você trabalhe com resgate de animais no teu bairro. Você trabalha ali com resgate de animais de rua, cãezinhos abandonados, gatos que são maltratados. Se você disser que você tem uma proposta para criar
uma espécie de clínica veterinária comunitária para tratar desses bichinhos com baixo custo para a população. Isso é uma proposta ou uma promessa? Eu acho que é uma proposta. Agora, se eu disser assim, eu trabalho com animais e eu vou criar um grande centro onde na nossa cidade não vai mais ter animal abandonado. Ninguém tem condição de fazer isso. Isso é uma promessa. A proposta, gente, tem que ficar clara na cabeça de todo mundo. Ela é exequível. Ela precisa ter essa verdade, a sua verdade, porque você faz parte daquilo, aquilo ali é o teu trabalho, é o teu posicionamento, é o que você pensa e é o que dá para fazer. Aquilo ali é uma proposta. Agora, quando você, sabe, superfatura, né, o teu próprio trabalho, cria coisas que jamais você vai conseguir fazer, aí vira promessa. Aí não é bom. O Edu, a Natália fez uma pergunta aqui, e eu até estava reparando, olha como que vocês, mulheres, são arrojadas, né? A Natália estava comentando a live, aí eu vi que a Marina também comentou, as duas já estavam combinando de trocar experiências, porque a Natália atua na causa da mulher aqui do Sul, e a Marina também atua. Parabéns, meninas, eu acho isso sensacional. Acho que se eu e o Edu nos trombarmos numa live, a gente vai levar meia hora para se reconhecer. Vocês já estão marcando um churrasquinho virtual, então vocês são demais. E a Natália perguntou aqui sobre como falar ou não falar de adversários, né? Esse é um ponto delicado, né? O Edu vai falar bastante de conteúdo no curso dele também, mas eu queria só passar uma reflexão com relação à estratégia, tá? Só uma reflexão com relação à estratégia. Se vocês lerem A Arte da Guerra, né, vocês vão ver lá que quando o teu adversário erra, você só tem uma coisa para fazer: não interromper. Deixar ele insistir no erro, porque hoje os erros, infelizmente, eles são mais visíveis do que os acertos, né? Olha para a internet aí, que vocês vão ver como que as pessoas agem, como que as pessoas pensam. Então, essa é a reflexão. Se o adversário errar, só tem uma coisa para fazer: você não interrompe o erro dele, né? E as últimas duas eleições, especialmente a de 2018, né, e a de 2016, elas foram eleições que nos ensinaram muito sobre estratégias de como lidar com adversários. Então, primeiro, bater não é uma opção. Ah, não, eu vou bater no meu adversário, eu vou para cima dele na campanha. Não é mais uma opção. O eleitor ele está meio uma estratégia que não funciona. Ponto. 2, apontar limitações no meu adversário pode ser interessante. Pode ser uma estratégia você criar provocações. Agora, fica outra reflexão. Vale a pena eu falar do meu adversário nas minhas redes, eu mencioná-lo, eu tratá-lo diretamente, ou vale a pena eu pegar um fato pontual, público, notório, e eu, de certa forma, questionar aquilo, né? E, por último, não dá para ficar passivo quando é o adversário que te ataca, né, Eduardo? Nós vimos nas últimas eleições, especialmente a de 2018, que a junção da checagem mais contraposição, né, quando alguém te imputa algo que não é verdade, especialmente por causa das fake news, e você precisa responder, daí, nesse caso, não é uma opção não fazer nada, né? Você precisa fazer algo a respeito. Se o teu adversário que te ataca, você precisa, em determinados momentos, escolher a forma mais adequada de responder a ele. Então, não ataque se o adversário, primeiro, né? Se o adversário errar, procure formas adequadas, leves, sutis de trabalhar isso. E, terceiro, se ele te atacar, pense uma forma de responder, para que a vida é sempre assim, né? O injustiçado, né? E o malvado. Então, você tem que tentar não ser o malvado da história. E só reforçando, eu vi que a Natália estava aqui na live, a Natália atua aqui no sul do país, na causa da mulher, vi também a Liange
que é secretária da mulher, está aqui participando da live, é de Londrina, no Paraná, que também, onde tem o Fernando, o Fernandinho, o querido Fernandinho, que é um apaixonado pelo Progressistas. Eu acho que se olharem 10 posts do Progressista, vai ter 10 comentários do Fernando lá. Então, obrigado, Fernando, pela lembrança aí. É uma pessoa muito querida por todos aqui. Diego, quero pegar de novo aqui esse gancho que você falou. O bom de você fazer uma palestra, uma live desse, com um cara fera como o Diego, é que a gente não precisa nem se preparar, nem trazer nada. A gente vem para cá, fica ouvindo o Diego falar, e quando o Diego fala alguma coisa, a gente vai lá e finge que está falando alguma coisa para complementar. Mas eu quero vou te comentar mandar o um seguinte. drop de presente, viu? De tanto que você encheu minha bola agora. Mas eu quero comentar uma coisa que você falou. Você falou duas coisas, né? Quando você estava falando nessa coisa do responder, não responder, fala mal, não fala mal, não sei o que e tal. E eu concordo absolutamente com 100% do que você falou. Teve uma hora que você falou assim, precisa achar uma maneira leve, né? Uma maneira light de fazer esse tipo de resposta quando for necessário nas redes. E aí eu vou usar aqui um termo antigo e vou só colocar um virtual nele para ele virar moderno, que é a nossa militância virtual. Todo candidato ou candidata precisa ter a sua militância virtual. Isso, na verdade, gente, dentro do que a gente estuda em marketing e tal, existe um termo mais bonito para isso. Chama-se rede de ativadores orgânicos, né? São aquelas pessoas que fazem parte ali da tua rede. E lembra que a gente falou uma coisa no começo da campanha? Quem são teus primeiros apoiadores? Não são tua família? Né? Teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, teu marido, namorado ou namorada, companheiro, companheira, pessoa que está junto contigo? Essas pessoas, elas são as primeiras redes de ativação virtual. E agora eu vou dar uma dica muito importante, que a gente vai se aprofundar sobre essa dica no curso, mas sempre tenha, para todas as postagens que você fizer, a tua rede de ativadores, ou seja, a tua militância, indo lá curtir e comentar as tuas postagens. Por quê? Porque isso faz com que as tuas postagens tenham mais alcance orgânico. E a gente está falando aqui de alcance orgânico. Como é que as plataformas funcionam? Como é que as redes sociais funcionam? O Eduardo acaba de postar aqui um textão, indo contra tudo que dizem que ele não deve postar textão. Mas o Eduardo é um cara teimoso e ele vai lá e posta um textão. Se nos primeiros 30 minutos ninguém comentar e ninguém curtir, a plataforma, a rede social vai pensar assim, ninguém dá a mínima para o Eduardo. Esse cara, esse post aqui, nossa senhora, é um desserviço que ele está prestando, está ocupando aqui espaço dessa rede social. Vamos tirar isso aqui das timelines das pessoas, porque isso não interessou a ninguém. Mas, se nos primeiros 30 minutos, 20 pessoas forem lá, curtir, comentar, nem que seja com as palminhas, sabe? Nem que seja com aquela carinha de coração, mas você for lá, curtir, comentar, dar lá isso mesmo, concordo com você e tal, e outras pessoas forem lá e tal, nesses primeiros 20, 30 minutos, a rede social começa a pensar, bom, esse post tem relevância. Então, onde é que eu quero chegar para concluir o raciocínio? É que nesses momentos onde você é atacado ou atacada, onde você é questionado ou questionada, onde você precisa, às vezes, entrar na briga, uma das maneiras lights e leves, e existem várias, mas uma das maneiras lights e leves, que o Diego comentou, de você começar a entrar nessa briga, sem se expor muito, é você fazer com que a tua militância vá lá te defender. Como? Com bons argumentos. A tua militância tem que conhecer quem é você, ela tem que conhecer como você pensa e ela tem que conhecer o que você propõe. E aí, esse pessoal, com uma boa argumentação, eles vão lá te defender. Eles vão lá na postagem de alguém que falou mal de você e diz assim, não, não é assim. Você está errado, você não conhece a proposta dele. Você não conhece o posicionamento dela. Não, essa candidata não pensa assim como você está falando. E aí vai lá e explica. E aí outra pessoa vai lá e na mesma hora diz assim, exatamente. A pessoa que faz essa postagem claramente não conhece quem é a nossa candidata, quem é o nosso candidato. Por isso que está falando essa bobagem. Então, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Ele é isso. Aí o outro vai lá e comenta. E ainda está aqui, todo mundo viu. Saiu até aqui no portal do bairro. E aí põe lá o link. Né? Ô, Eduardo, essa tipo militância virtual...
Eduardo, é tipo aquela família, você falou desses 3 aspectos que parece um namoro, né? E parece aquela família de 7 irmãos, que tem um ali que não casou ainda, e os irmãos fazem esse papel, né? Enquanto a pessoa está ali mostrando quem ela é, fazendo uma proposta, o resto dos irmãos está lá, meu, vai, casa aí, vai, faz esse namoro dar certo. Militância é mais ou menos isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. A militância são as pessoas que você pode contar, primeiro, para reforçar o teu discurso, né, para confirmar aquilo que você está falando, para dizer que você realmente é capaz e você é aquela pessoa. E elas são aquelas pessoas que, se por um momento você for atacado, antes de você ir lá, entrar num combate, entrar num corpo a corpo virtual, elas vão lá te defender e mostrar. Agora, sempre, gente, de uma maneira elegante, civilizada, porque se tem uma coisa que o eleitor não quer, é bate-boca, é confusão, é xingamento, esse tipo de coisa, as pessoas não querem. Tem que ser com elegância, tem que ser com argumentação. Aproveitando então, Eduardo, vou fazer uma pergunta da Juliana. Para os candidatos que não têm público de alcance definido, como trabalhar isso? É importante ter um público-alvo, um segmento? E só uma observação, a nossa audiência não para de crescer. Eu estou achando que a gente não vai terminar tão cedo a live. Se preparem aí, meninos. Ellen, eu quero fazer o comentário. Desculpa, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Juliana. Juliana, lembra que eu falei sobre posicionamento? Então, quando você está trabalhando o teu posicionamento, você também está trabalhando o teu público, né? Veja bem, quando a gente trabalhou essa live, quando a gente planejou essa live hoje, o que foi que a gente pensou? A gente pensou, bom, quem é o nosso público? Nosso público são as pré-candidatas, os pré-candidatos e as pessoas que vão trabalhar em uma campanha eleitoral. Então, a gente criou um conteúdo para isso. Só que isso é uma via de mão dupla também. A gente sabia quem era o público e a gente preparou um conteúdo para isso. Mas, se eu não sei quem é o meu público, se eu estou fazendo aqui uma live do meu canal e eu não sei quem é exatamente que está me assistindo. Primeiro lugar, primeira dica importante, seja você mesmo. Você não vai inventar um posicionamento porque, de repente, você viu que tem ali um nicho de eleitores que quer ouvir aquilo ali. Porque isso vai soar falso. A tua história não vai te dar comprovação. A tua história não vai te dar bagagem para você falar sobre aquilo ali. Então, seja você mesmo, fale das coisas que você gosta, fale das coisas que você sabe, fale das coisas que te incomodam de verdade, sabe? Principalmente no que a gente está falando aqui, em campanhas para vereadora e para vereador, que são pontos muito peculiares dentro da comunidade. E aí você vai ver que o teu público vai começar a ser construído dessa forma. Existem várias maneiras de você construir público, e a gente vai falar sobre isso com mais detalhamento e com mais aprofundamento nos cursos, mas uma das coisas que você pode fazer no Facebook, por exemplo, é definir a tua estratificação de públicos, se por acaso você for fazer postagens impulsionadas. Então, vamos supor que a tua pauta seja uma pauta bem feminina, sabe? Participação da mulher na política, por exemplo. E você quer fazer uma live falando sobre isso, e você quer que a tua maior parte do teu público sejam mulheres. Bom, você pode fazer um cardzinho falando lá do dia e do horário da sua live, você pode gravar um videozinho falando, antecipando o tema da sua live. Hoje a gente fez isso, né, Diego? A gente gravou 2 videozinhos curtinhos falando do tema da nossa live, 30 segundinhos ali, só para despertar aquela curiosidade. E aí você pode, se você quiser fazer um impulsionamento, por exemplo, nas redes sociais, e a gente vai falar, gente, com muita calma e com um pouco mais de profundidade, porque é um assunto detalhado sobre essa questão dos impulsionamentos nos cursos. Mas você pode, por exemplo, no seu videozinho, impulsionar só para mulheres. As redes sociais te dão essa possibilidade. Mas, Eduardo, voltando a falar, antes... Que a legislação vai permitir que as candidatas, os candidatos, impulsionem, né? Eles comprem a mídia para anunciar no Facebook, né? Isso. Na eleição passada já foi permitido, existe todo um trâmite que tem que ser cumprido, a legislação ela é muito rígida nesse aspecto, né? E certamente o Progressistas e as mulheres progressistas vão trazer pessoas capacitadas nessa área de legislação para falar sobre isso. Mas, independente de impulsionar o conteúdo ou não, você precisa ser verdadeiro.
você precisa falar sobre aquilo que você sabe, porque senão você vai estar fazendo... lembra aquela outra pergunta? Qual a diferença entre proposta e promessa? Se eu estou falando de coisas que eu não domino, se eu não sei que eu sei que eu não vou talvez ter condição de aplicar aquilo de verdade quando eu for eleito ou eleita, eu vou estar falando de promessas. E isso aí é muito amplo, é muito vão, é muito... né? Agora, se eu estou falando de propostas que fazem parte daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu posso fazer, aí são propostas, e isso vai criando o seu público aos poucos. Porque as pessoas que estão interessadas naquele assunto que você está falando, elas vão procurar a tua página. Eu gosto de história em quadrinhos, eu gosto de cinema, eu gosto de música. O Diego gosta de pantufas, gosta de crocs. Se a gente for no Facebook, a gente consegue encontrar as páginas de pessoas, os perfis de pessoas que falam sobre esses assuntos. Quando a gente começa a se posicionar, né, e aí eu começo nas minhas redes sociais a falar, um dia eu falo sobre quadrinhos, no outro dia eu falo mais um pouquinho sobre marketing, aí no fim de semana eu assisto um filme, comento, as pessoas vão começar a ver, bom, aquele cara ele fala sobre isso, então eu vou começar a seguir ele. Então você vai construindo isso aos poucos. Logicamente não é a única maneira, existem várias outras técnicas de construção de público, mas falar do que você sabe com verdade é um começo excelente e dá certo para qualquer um. O Eduardo está brincando aqui, gente. Para quem chegou depois na live, eu vi que teve uma audiência muito alta, a audiência está muito alta, e muita gente foi chegando ao longo do caminho. Ele está sacaneando aqui com a história da pantufa, é porque eu estou usando pantufa. Vocês estão me vendo aqui bonitinho, de camisa e jaquetinha, de gola alta, mas eu estou usando uma pantufa, porque está frio aqui no sul, e eu até pedi autorização para ele aí, para a partir de hoje... Diego, mas não é só você, não, ó. Manda nos comentários aí, quem mais está de pantufa hoje? Aproveitando aqui, Diego, tem uma pergunta para você aqui, ó, do Alaô Oliveira. Fala um pouco sobre as publicações pagas nas redes sociais. Compensa fazer agora na pré-campanha? E como fazer de forma correta? Então, eu vou devolver a pergunta para você, tá? O Edu estava falando aqui sobre formas de fazer, né? Hoje, na live, a gente está podendo ter uma conversa sobre marketing, estratégia, planejamento, e esse time aqui, a Ellen, organizou para eu e o Eduardo falarmos dessa área. É claro que eu vou dizer que posso ou não posso usar uma pantufa no meu santinho. Isso eu posso dizer, vou dizer para você, não põe pantufa no teu santinho, não. Mas as partes legais, quando sai do marketing e entra no jurídico, a recomendação que eu dou é que você procure suporte jurídico. E, Ellen, se eu não me engano, o partido preparou, né, treinamento e curso para isso, né? Deixa eu puxar a sardinha para as mulheres progressistas, então. Seguinte, pessoal, quem tá nos assistindo, acompanha o nosso site www.mulheresprogressistas.com.br. Nós teremos, a partir de hoje, essa foi a abertura, foi a degustação do que vai vir. Acompanhe a partir de hoje, nós teremos mais de 40 temas sobre todos. Nós vamos passar por toda a parte de capacitação, a legislação eleitoral completa, marketing, redes sociais, oratória, media trainer, liderança, a importância da mulher na política, violência doméstica, que muita gente pediu aí para fazer uma live sobre violência doméstica, e todas as datas, inclusive o mês de julho e agosto, já estão todos completos. Nós teremos aí 3 a 4 lives e cursos por semana, e as datas e horários estão todos no nosso site. Inclusive, vocês podem fazer a inscrição, porque a gente vai mandando também por e-mail as novidades para vocês. Então, é isso aí, Diego. Parte da legislação eleitoral, fiquem tranquilos, nos acompanhem, que vocês vão estar super capacitados até o período aí da eleição. Pô, que legal, Ellen. Olha, de novo eu volto a falar. Um partido que tem iniciativa. Eu estou vendo aqui, muito mais de 1000 comentários já. Partido que tem a iniciativa de reunir pessoas de diferentes áreas, de diferentes lugares, e promover conteúdo. Tem até muitas perguntas aqui, depois o Edu, a gente pode entrar aqui em alguns comentários e responder, mas como é um público que depois vai estar nos cursos, eu vi que a maioria das perguntas, Eduardo, vão provavelmente ser respondidas nos grupos. A Natália Carvalho perguntou agora, a Natália é uma grande mobilizadora, é uma pessoa que em campanha ela mobiliza, especialmente via WhatsApp, que é um sucesso. E ela está perguntando aqui se já dá para começar a organizar os grupos de WhatsApp e juntando as pessoas, reunindo.
como isso é uma parte de estratégia, eu vou responder sim, Natália, dá para reunir, dá para começar a organizar as pessoas, é como o Eduardo falou. Todo pré-candidato está iniciando um namoro, ele tem que ter uma certa forma de fazer isso. E como eu brinquei, né? Você precisa ter pessoas que te ajudam, normalmente é a família que vai dando aquele empurrão, né? Vai, namora esse aqui, vem aqui que esse aqui é bom. E esse pessoal é a militância. Então, sim, dá para aproveitar esse momento agora e juntar pessoas em grupos de WhatsApp, conversar. Depois, na hora que tiver o curso e as palestras, o pessoal da área jurídica vai explicar o que não pode, né? Evidentemente que não pode pedir voto ainda, mas mobilizar em grupos de WhatsApp já dá. Eu estou vendo aqui também, Ellen, comentários de Cachoeira de Itapemirim, de Canela, no Rio Grande do Sul, nós estamos aí com o Brasil todo. Nós estamos, inclusive, Diego e Eduardo, eu sempre digo que esses projetos que nós fazemos e essas ações que nós fazemos só é possível porque a gente tem líderes brilhantes, né? Então, eu realmente agradeço muito a confiança do senador Ciro Nogueira, presidente do partido, da deputada Iracema Portela, que acreditou nesse projeto e apostou, né, presidente nacional do Movimento das Mulheres Progressistas, e o nosso presidente da Fundação Milton Campos também, deputado Covatti, que está nos dando suporte, inclusive a minha presença aqui está autorizada por ele. Então, assim, nós temos grandes líderes em posições muito importantes que acreditam no trabalho. E é por isso que o partido consegue fazer projetos grandes e que podem ajudar os candidatos a se preparar. Posso dar uma palavrinha sobre o WhatsApp, Diego? Claro. Vai lá. Vamos lá. O WhatsApp é engraçado. O WhatsApp, ele se tornou uma... O WhatsApp, hoje, ele é quase uma rede social, né? Porque, assim, você tem os grupos, você tem as listas de transmissão, né? Você tem os status, que, na verdade, são stories. Então, você tem todas aquelas interações. Tem grupo que você entra que você não conhece a maioria das pessoas e depois termina conhecendo aquelas pessoas, né? Então, o que vale para as redes sociais, gente, isso é uma dica que eu quero dar aqui, muito importante. O que vale para as redes sociais também vale para o WhatsApp. As pessoas também elas querem, claro, no WhatsApp, o principal foco não é o relacionamento, é a comunicação, é a troca de mensagens, mas o relacionamento é muito importante, muito importante. Quando eu atendo clientes do varejo, quando eu trabalho também na área do varejo, eu sempre falo, quando eu dou também treinamento para equipes de vendas, eu sempre falo o seguinte, gente, para você vender bem, você precisa se relacionar bem. O WhatsApp, ele é um canal de vendas excelente, mas você precisa se relacionar bem, precisa saber usar. Vocês querem uma dica valiosíssima, a dica de $1 milhão? Não seja chato, não seja antipático, sabe? Sabe aquela pessoa que toda hora está postando, toda hora está mandando um vídeo? Aquela pessoa que acorda, manda logo um bom dia, assim, de 10 parágrafos, e aí, nessa hora, a gente tem que dizer, olha, esses textões de WhatsApp, sabe, aquele bom dia, aquele monte de GIF, aquele monte... Cara, respeite o celular das pessoas, respeite o tempo das pessoas. Nem todo celular é igual ao seu celular, que tem 256 GB de armazenamento. Tem muita gente aí que tem um celular com 16 giguinhas ali de armazenamento, que ele não quer receber aquele monte de GIF que você manda toda hora, sabe? Quando você for fazer um videozinho e for mandar para o WhatsApp, faça uma edição dele. Será que a gente está aqui com quase 2 horas de live? Vamos falar aqui dos canais que a gente já falou disso. Compensa colocar essa live completa no WhatsApp? 2 horas de vídeo? Não. Aí, não, e é engraçado que ainda sempre tem aquele cara, o espertalhão, que ele fala assim, isso é muito fácil, eu tenho um aplicativo que eu consigo dividir as suas 2 horas de live em 200 partes, e você manda todas as 200 partes, e o WhatsApp aceita. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. O WhatsApp, você precisa ser um cara. O WhatsApp, ele vai mostrar para o teu eleitorado que você é uma pessoa, uma candidata, um candidato acessível, você está ali para conversar, você está ali para ouvir, mas que você não vai encher o saco dele. O WhatsApp também é relacionamento. Então, olha, $1 milhão essa dica, tá? Diego, tem mais alguma dica aí, Diego? Olha, Ellen, eu estou vendo que o pessoal ainda continua fazendo pergunta. Eu vi aqui a Joyce de Búzios, me deu uma inveja de você, Joyce, agora, esse visual aí para fora da janela. O André de Manaus,
Ellen, parabéns, viu? O partido está de parabéns por reunir tanta gente interessada. Durante a pandemia, eu estou fazendo bastante cursos online e até algumas palestras online. E, olha, vou dizer para você, eu até agora não vi nada parecido. E aí, se falando de política, de organismos sociais, em termos de sociedade, não vi quase nada nesse nível aqui, tá? O nível de participação demonstra muito interesse das pessoas. Então, parabéns. Eu só vou pegar um gancho para encerrar no que o Eduardo falou, desse pessoal que tem soluções milagrosas. Gente, aproveitem a oportunidade que o partido está promovendo para vocês e fujam, mas fujam. Quando vocês verem essas situações, corram e não parem mais. Deem uma de Forrest Gump. Das pessoas que prometem soluções mágicas porque fizeram a campanha do Trump, porque desenvolveram um site ou um aplicativo milagroso, ou porque multiplica seguidores de uma hora para outra, ou porque burla o WhatsApp, tem formas de colocar o teu conteúdo em 1000 canais diferentes. Fujam dessas soluções milagrosas. É como o Eduardo falou, existem 3 coisas que o eleitor quer. E essas soluções milagrosas não tem nada a ver com o que o eleitor quer. Só tem a ver com oportunistas que, em época de campanha eleitoral, querem arrancar recursos financeiros de candidatos. Tá? Então, tome muito cuidado. Se você tiver disponibilidade, aproveite. Eu vi que teve gente que comentou ali, até fiquei lisonjeado, viu, Eduardo? Vale para nós dois. A pessoa falou, essa palestra, o curso está valendo por uma graduação, por um MBA. Peguem do começo ao fim. O partido está dando uma oportunidade aqui, não é nem uma janela de oportunidade, é um túnel de oportunidade que vai te levar para um outro lugar muito melhor do que você está hoje. Pegue agora e vá até o final, porque esse nível de preparação não tem muito por aí. E para encerrar, as dicas que eu tenho, eu sempre gosto de trazer para as minhas palestras coisas que as pessoas fazem depois dela. E como uma das ferramentas que mais desenvolve o ser humano é a leitura, né, não podia ser diferente, eu acho que minha câmera está invertida, não vai dar para ler exatamente o nome, mas é um livro do James Hunter, que o título é Como se tornar um líder servidor. James Hunter, Como se tornar um líder servidor. Tem gente que critica muito livros de autoajuda, mas existe uma diferença entre a autoajuda e o placebo, né? Isso aqui é uma autoajuda, por quê? É um livro que a autoajuda significa que você mesmo vai se ajudar. Então, esse livro aqui é uma ferramenta que eu gosto muito, sei lá quantas vezes já li esse livro, e ajuda muito a pessoa a ter insights de se desenvolver. Porque são 3 coisas muito importantes e eu queria que vocês fizessem pesquisas sobre isso, buscassem conteúdo sobre isso depois. É o autoconhecimento, tá? Às vezes o candidato acha, a candidata, que precisa de uma grande solução jurídica para a sua campanha. Pode ser que sim, mas antes de grandes dilemas na tua campanha, você precisa olhar para dentro de você mesmo. O que eu tenho de necessidade? E para você conseguir olhar para você e identificar o que você precisa melhorar, autoconhecimento é fundamental. Depois disso, segundo ponto, autocontrole. Campanha eleitoral mexe com muitas emoções, mexe com a vida da pessoa, mexe com a família. É um turbilhão, né, Ellen? Campanha eleitoral não é uma coisa simples. Então, você precisa de autocontrole. Verdade. E, apesar do partido estar promovendo essa oportunidade para você de se desenvolver, você vai precisar pegar essa oportunidade e ampliar ela o máximo que você puder. É um elástico, gente, dos mais potentes. Você estica, 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 e ele ainda vai ter mais capacidade para você explorar, que é o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é como algumas pessoas falaram aqui. Eu estou usando muito o YouTube para aprender cursos, fazer coisas na pandemia. Eu, por exemplo, eu procuro usar o autodesenvolvimento para mim um pouco em coisas manuais, porque como eu trabalho muito com comunicação, a minha vida é fazer isso aqui, como o Eduardo falou, né? É digitar. E aí, uma das coisas que eu comecei a usar para melhorar o meu autodesenvolvimento foi trabalhar funções manuais. Eu tentei cerâmica, eu mexi com um pouco de madeira, e agora, durante a pandemia, o meu hobby, Ellen, é cuidar de cacto. Porque o cacto é o seguinte, é um bichinho bonitinho, né? Não é aquela rosa maravilhosa, você não pode tocar nele, a gente normalmente quer tocar as coisas,
mas eu planto, troco de vaso, a hora que ele cresceu eu ponho num vasinho maior. E eu acho que tem até uma analogia interessante, Eduardo, que o cacto parece muito a pandemia, né, que a gente está vivendo. Eu não posso apertar, mas eu também não posso não fazer nada. Se eu largar ele lá no cantinho da minha casa, ele vai morrer. Eu preciso cuidar dele. Então, é uma forma que eu encontrei de me autodesenvolver. Ou seja, não ficar parado, estimular a criatividade, ou aquele dia que eu estou meio irritado, eu vou lá, paro no meu cantinho, começo a mexer com as minhas suculentas, com os meus cactos. Então, essas 3 ferramentas são fundamentais: autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. E para encerrar, eu queria deixar 5 dicas de livros, de filmes para vocês assistirem. Na verdade, tem um documentário na Netflix que é fantástico, gente. Eu assisti, acho que 5 vezes, 6 vezes. Chama Minha História. Minha História é um documentário da Michelle Obama baseado no livro dela. Então, se vocês quiserem ler o livro, também leiam, porque o documentário não é um resumo do livro, é um complemento. É um filme documental incrível. Ele é simples, praticamente o tempo todo, né, em primeira pessoa, mas é um filme genial. Tem uma mensagem muito boa. Outro filme que eu acho muito interessante, que traz a figura da mulher, é Dama de Ferro. Então, quem está anotando aí, Dama de Ferro. A Helenilde já veio comentar aqui, que é do Nordeste e adora cacto. Um abraço, Helenilde. Outro filme é Invictus. Então, Invictus é um filme que tem gente que acha que é de esporte, mas é um baita filme sobre política. E um outro filme que eu acho muito interessante chama Joy. Joy, J-O-Y, que chama, tem uma tradução dele também, que é O Nome do Sucesso, que é um filme fantástico sobre uma mulher fantástica. Enfim, uma história incrível. Então, a minha dica final é essa: assistam esses filmes, que é legal quem for no Netflix, depois o Netflix vai te sugerindo títulos semelhantes, que você vai complementando essas leituras de alguns livros com esses filmes, e não é um filme só que faz você passar o tempo, é algo que vai agregar valor na vida de vocês, tá bom? Então, Diego, deixa eu só agradecer aqui o deputado Irã Gonçalves de Roraima, que elogiou, acompanhou, está acompanhando nossa live. E eu recebi aqui uma foto do Jean, que é de Poconé, no Mato Grosso. Ele botou um telão na casa dele e tem prefeito, vice-prefeito, vereadores, pré-candidatos acompanhando aqui a nossa live. E aí eu vou fazer a parte chata agora, né? Eu vou dar o tchau, né? Quase 2 horas de live. Eu queria pedir desculpa pelo pequeno atraso no início, mas infelizmente tem coisas que a gente não controla, e a primeira é sempre, como diz o Eduardo, o bom é com emoção, e foi com muita emoção que a gente começou a live. Foi hard. É verdade. Né? E aí eu queria então agradecer em nome do Progressista, da deputada Iracema Portela, presidente nacional das Mulheres Progressistas, a participação de todos vocês. Lembrar que acompanhe o nosso site, as datas e os horários dos próximos estarão disponíveis. Esse aqui foi a degustação para despertar conhecimento e curiosidade em vocês. E espero que vocês sigam aí com o nosso programa aí com mais de 40 temas. Então, vocês podem finalizar aí também. Vai lá, Edu. Então, gente. E agradeço a vocês também, né? Porque a primeira, afinal de contas, é um desafio, né? Viu que eu acertei na escolha, né? Ah, que bom. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, queria agradecer ao Progressistas, ao Movimento Mulheres Progressistas, né? Queria mandar aqui um salve aqui para a nossa coordenadora Arinalda, que é uma guerreira, está assistindo Amiga. A gente aí, amiga e parceira. Queria mandar um salve também para a nossa deputada Iracema Portela e para todas as outras deputadas que fazem esse partido. Eu fico muito satisfeito de fazer parte dessa família progressista, porque é um partido que pensa grande, é um partido que está onde está porque pensa grande. E o partido só cresce quando ele tem pessoas grandes envolvidas, pessoas que acreditam no projeto, pessoas que estão... Veja que nós estamos aqui já 9h30 da noite, né, numa live que começou às 7h30, são 2 horas de live, eu nunca tinha visto isso. Falando aqui de um tema que todo mundo diz que ninguém gosta, né, o que é outra mentira. Todo mundo fala, ninguém gosta de política, as pessoas não gostam. Claro, gostam de política, sim. Gostam de política boa, gostam de política bem feita, de política verdadeira, de política que funciona. Quando o conteúdo é bacana, quando os atores envolvidos são legais, as pessoas ficam. E é por isso que eu tenho certeza que as nossas candidatas e os nossos candidatos também
vão conseguir fazer crescer cada vez mais o público deles, ou seja, os eleitores dele, porque eles fazem parte de um partido que tem o que falar, que tem o que mostrar, que tem projetos e não promessas, que tem propostas, que fala de coisas verdadeiras. E a gente sente isso quando a gente participa dos eventos progressistas. Então, eu tenho certeza que as candidaturas progressistas esse ano vão ser super vitoriosas. A gente vai conseguir muitas pessoas eleitas, mulheres, homens, jovens, pessoas de mais idade. Não tenho dúvida disso. Fico muito feliz, Ellen. Agradeço demais a você pela confiança. Agradeço aqui ao meu parceiro Diego. A gente está quase aqui no ponto de abrir uma sociedade de tanta coisa que a gente já fez junto, né? Então, assim, é sempre um prazer, uma honra, uma alegria muito grande fazer parte disso, né? E mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente e dizer, não percam os cursos, porque se hoje essa pequena degustação de 2 horas já foi tão bacana, os cursos é que vão ser super legais. Então é isso. Boa noite a todos, obrigado e até a próxima. Boa noite. Valeu, gente.